O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Esse aqui ainda não é o 19.2. Calma que a hora dele vai chegar. Será mesmo? Não sei, será? Não sei. Calma! Agora sim, vamos lá. Vamos seguir. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Faça um pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Diz aí, Orlando Calheiros. Que dia maravilhoso, que dia bonito. Maravilhoso! Gente, vamos celebrar. Ligue para as pessoas amadas. Lembrem-se, sobretudo, das pessoas que não puderam estar aqui para celebrar esses momentos. Das pessoas que faleceram durante a pandemia, né? Porque isso é importante lembrar, gente. Pra caralho! E de verdade, esse é um momento histórico. Pra caralho! Não diminua o que está acontecendo. Gigante! O Brasil, nunca antes na sua história, tornou réu. Generais, presidentes, por uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado no Brasil sempre foi muito bem recompensado. É uma verdade! E vamos ser sinceros, Bora. Dependesse do governo, continuaria sendo. Que tristeza. O grande diferencial dessa vez é que a gente tem um STF com raiva e rancor porque entrou na linha de tiro. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um JIT, cara. Manda um soldado e um cabo. Eduardo. Abra sua cerveja. Esse cara tem que tomar cerveja comigo. Não, tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja, tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja. Fume o que você quiser fumar. Orlando não fumo. Tu gosta de tomar um café? Você não quer café? Toma um café. Traz o café pro pessoal. Ah, Orlando, gosta de chocolate. 3 chocolatinhos e meio. Como compre? Saia. Sério. Sexo selvagem. É de verdade, saboreie esses momentos. Aproveite os seus momentos. Faça qualquer coisa. Eu quero me drogar. Vai bater uma. A destruição que a masturbação causa no intelecto. Me meteu essa. Vai, sei, soltar pipa. Vai fazer qualquer porra. Qualquer coisa que seja alegre. Ah, Orlando, tô trabalhando. Ah, é foda. Eu sei que é foda. Então, meu irmão, sei lá, vai dar uma cagada remunerada. Agora mesmo. Então, mesmo que você não esteja sentindo aqui agora, você irá sentir lá na frente. É verdade. Existe uma tentativa de sabotar nossa sanidade. Não apenas a nossa, mas como dos seus próprios apoiadores. O estado de paranoia constante que a gente fala o tempo inteiro, desses sujeitos, que eles instauram o tempo inteiro, é pra quê? Pra enlouquecer. E muito dessa política de bullying que eles praticam, eles são sádicos. Eles são sádicos no que eles tentam. Eles tentam sabotar a nossa própria sanidade, a nossa própria alegria de viver. O que acontece? A gente vai se tornando, vamos nos tornando pessoas tristes. E por meio da nossa tristeza, nós vamos perdendo a capacidade de nos organizar e revestir. Então, saboreie. Saboreie e saiba que nesse momento a sua alegria é a maior vingança que você tem pra dar pra essas pessoas. Beba pela derrocada dos seus inimigos. Isso é o gozo. Vou festejar, vou festejar. Caralho, que alegria! Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É um hein? programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 21 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Advogados malucos. Hoje no STF. Estamos de volta, senhoras e senhores, e mais do que nunca... Caralho, que alegria! Como disse o Orlando Calheiros ali na abertura, foi sim um dia histórico, senhoras e senhores. O generalato brasileiro, enfim, no banco dos réus. E, obviamente, esse podcast vai fazer a devida cobertura de mais um julgamento. A gente não é advogado, até porque... Grandes merda ser advogado. E a nossa cobertura vai ser naquele pique. Negrou-se confusão. Uma grande confusão. Esse julgamento em questão, em pauta em tela, é sobre aquele inquérito que foi exaustivamente coberto por essas bandas de cá. Já deu! Não deu não, vai ter mais. Em alguns longuíssimos episódios ao longo dos últimos meses. Chato pra caralho. E a gente não vai ficar se repetindo aqui. Ô, careca. O cabeça de piroca!
Faz um resumo aí, fazendo favor, pô. Trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro, golpista, pelos crimes de limpar cu com lixa, pelos crimes de fazer cocô dia sim, Agora falando sério. liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado. Tá delicioso! Além de denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, chegando na boate. Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, que era um homem extremamente leal ao presidente e preparado. Eu gosto muito dele. Augusto Heleno, Eu tenho vergonha. Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Sentar na mesa. Walter Souza Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Em relação a todos esses, a denúncia foi oferecida pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Esse julgamento era para decidir se essa cambada de golpistas, até aqui indiciados somente, se eles iam se tornar réus. E vocês já sabem, né? Pois é, senhoras e senhores, ao que parece, tá chegando a hora. Serei preso. Mas antes, enfim, a gente entrar no julgamento, a gente precisa falar de duas coisas e os ouvintes mais atentos sabem muito bem qual é a primeira. Bolsonaro e os seus generais, enfim, se tornaram réus, mas não foi pela pandemia. Como é possível que não tenha sido o primeiro processo? Será que o mais grave dos crimes do Bolsonaro não comove o país? Não pode, cara. Bolsonaro já confessou que... Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. E já disse também que, se pudesse, teria feito mais merda ainda. Se o Supremo restabelecer o comando das ações da pandemia para mim, eu tenho pronto aqui o que faria poucas horas depois. Não falo agora, senão vai ser uma polêmica enorme, vai ser uma crítica muito grande contra a nossa pessoa. O Guedes já caguetou o chefe. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. E daí que Bolsonaro conseguiu a proeza de ter 4 ministros da saúde em plena pandemia? Eu não sabia nem o que era o SUS. E daí? Lamento. Que, sei lá, 200, 300 mil pessoas morreram em vão por causa das ações e omissões do governo federal no mais macabro dos ágios que esse país já viu. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Pois é, braço forte, mão amiga e... Tá o coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal? Porra, é isso mesmo? Pro sistema de justiça brasileiro, um Patek Philippe é mais importante, mais prioritário? Não é. Mas vamos continuar. Desgraçados da cabeça. Mas vamos seguir. Bora pro... Justamente na véspera do julgamento que fez o Bolsonaro virar réu por golpe de Estado, o gênio do Jair... O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Resolveu confessar que tudo que ele falava sobre o sistema eleitoral era mentira. Isso ser na véspera do julgamento e por livre e espontânea vontade é bizarro. É muito mais físico do que intelectual. Bora com o Gonê, que falou depois do Alexandre de Moraes. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Bolsonaro já tenta minar o sistema eletrônico de votação do Brasil há muito tempo. A gente tem uma coletânea que eu vou botar lá numa parte, só desse tipo de ataque. E o primeiro, se não me engano, é de 2018. Bolsonaro confessou que não tinha roubo nenhum. Segundo Bolsonaro, ele perdeu por causa da Carla Zambelli. A gente perdeu. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Mais bizarro é que o Roberto Jefferson fez algo incrivelmente mais grave. Não era isso, mas isso também é grave. Dá um pau neles de cacete. Bate no joelho, no cotovelo, no ombro, pra quebrar a articulação. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Eu prefiro sorrir, mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil... O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei
e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Os atiradores e as atiradoras, eles são a reserva da nação e a reserva das Forças Armadas. Nós, se precisarmos, eles combaterão ao nosso lado. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora. Eu não vou me entregar. É luta, é luta. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. O pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Vai piorar muito, mas eu não me entrego. Vou cair de pé, como homem que sou líder. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem. Lutem, lutem. Reagir, não vou me entregar. Só saio daqui morto. O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, vai passar sua primeira noite no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Tá, mas a gente tá se perdendo. O Roberto Jefferson fez e falou isso aí e o Bolsonaro reclama da Zambelli. Falam que ele não gosta de mulheres. Sobre o relatório da PGR, a gente já falou pra caralho. Então, pula o Gonê. Acelera bem, acelera. Agradeço ao Procurador-Geral da República e agora daremos início às sustentações orais dos advogados dos denunciados. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar... Advogados Malucos. Hoje no STF. Os advogados dos militares resolveram fazer um episódio pro Medo e Delírio. Obrigado, Deus. E quem pagou pelos honorários foram os generais brasileiros, hein? Obrigado, meu Deus. E fica aqui o aviso, hein? O Dr. Pareto mandou avisar que o nome desse episódio é o nome de um quadro de longa data desse programa sobre certos depoimentos de certos advogados. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. E nada tem a ver com a atuação dos nobres doutores na Suprema Corte, que foram até bem razoáveis, verdade seja dita. Então ninguém vem com um processinho não, hein? Todo mundo tem direito a um advogado. E o advogado só tá fazendo o trabalho dele, quer defender o cliente dele. Pô, por mais que a gente discorde do que ele tá falando ali. Ou seja, o título... É piada, é humor. É só a forma carinhosa com a qual a gente trata, com a devida vênia. Com a devida vênia. Os integrantes da advocacia brasileira. Grandes merda ser advogado. Então, nessa linha, eu concedo a palavra ao doutor... Que fala quem é um advogado? Que falará pelo denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues. Alexandre Ramagem Rodrigues, atual deputado federal, é um dos integrantes, é apontado como um dos integrantes dessa aludida organização criminosa. Borcrim, uma organização criminosa. Acertou, miserável. E sempre lembrando que o Bolsonaro queria porque queria entregar a PF pro Ramagem. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Ramagem que era ex-guarda-costas dele, sabe como é que é, né? Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Ramagem era guarda-costas e ficou muito próximo dos filhos dele, em especial do Carlos. Sabe como é que é? O Ramagem sabia muito bem que o pai é refém emocional do filho. E malandro é malandro, mané, mané. O STF vetou essa insanidade e muita gente criticou o STF, como se o certo fosse seguir o devido processo legal e deixar o Bolsonaro tomar a PF pra si mesmo. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Aí não haveria PGR. Foi as horas que foi um amor à primeira vista. Não haveria Polícia Federal, mas haveria o devido processo legal. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Mas voltando, o advogado Ramagem diz que tudo que há duas letras... É Polícia Federal. Ô, cara! Tem contra o seu cliente são 3 arquivos de texto. 3. Só 3 arquivos de texto. O primeiro desses documentos, embora possamos tecer críticas ao seu conteúdo, traz a seguinte mensagem: que o presidente, ou então presidente da República, teria sido eleito no primeiro turno das eleições de 2018. Caralho! O chefe da ABIN, senhoras e senhores. Bolsonaro já fala essa porra de primeiro turno há um tempão. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. No primeiro turno pra nós. Essas pesquisas não valem de nada. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno com pelo menos 60% da intenção de voto. Quase impossível não ganhar no primeiro turno. Presidente, se acaso o senhor vier a perder como mostram as pesquisas... Vou ficar em hipótese, vamos ganhar no primeiro turno. Não tem cabimento não ter ganho no primeiro turno em 2018, não tem cabimento. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. E essa delícia aqui do Flávio Bolsonaro. Tanto o Datapovo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado.
disparado. Meteu essa. Mais uma forma do Bolsonaro desacreditar o sistema eleitoral. A suposta prova entre milhões de aspas, né? Olha, esse clamor todo nas ruas, todo lugar que eu vou tem um monte de gente me cercando. Como que eu não vou ganhar? Tem um monte de gente que não tá te cercando, caralho. Esse papo de roubo na eleição que elegeu o Bolsonaro é fascinante. O pessoal afirma que teve fraude na eleição de 2018 contra o Bolsonaro e mesmo assim ele foi eleito. Na cabeça desse pessoal, o PT só pagou o hacker no primeiro turno. É sério isso, gente. Só pagou o hacker no primeiro turno. Aí no segundo turno já resolveu não pagar, não. O partido mais pão duro da história. O PT! Hoje no Discovery Channel. O próprio Parquet afirma na sua denúncia que o então presidente da República, desde 2018, vinha defendendo a tese de que teria sido eleito já no primeiro turno e que em razão de alguma manobra na manipulação das urnas eletrônicas, ele teria sido compelido à disputa do segundo turno e efetivamente vencido as eleições. Para além disso, o documento também fazia críticas às urnas. Não, as urnas não são seguras. Não, o judiciário está muito descredibilizado ao defender dessa forma as urnas. Era isso. É fã ou hater? Não sei. O segundo documento trata de Alexandre Ramagem menciona a criação de um GT de trabalho, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo era aferir a confiabilidade e segurança das urnas. Nota, excelências, apurar a confiabilidade e a segurança das urnas se encontra dentro do papel institucional da ABIN, sem dúvida nenhuma. Será mesmo? A Carmen Lúcia esperou o fim da fala do advogado e... Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre, por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN. Cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Ele meteu essa. Não mete essa não. Cara, mete uma dessa. Vossa Excelência anotou urnas. E urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigado. Com garbo e elegância, Carmen Lúcia mandou um... Você é maluco, é? Ou você é idiota? E porra, o cara tá na frente dos ministros do STF. Das duas, uma. Você não pesquisou essa merda? E se pesquisou, você pensou e chegou à conclusão, vou mandar essa mesmo, ninguém vai notar. Porra, caralho, porra. Concedo a palavra ao doutor... Que fala que é um advogado. Que fará a sustentação oral em favor do denunciado Almir Garnier Santos. Garnier. A gente cortou o nome só pra manter a brincadeira, mas esse advogado... Demóstenes Lázaro Xavier Torres. Vai ter o nome mantido porque é uma figura conhecida em Brasília. Lá por 2007, a revista Veja tratava ele como um dos mosqueteiros da ética. O que foi? Aí anos depois se descobriu relações lá não muito republicanas com um bicheiro de quem o mosqueteiro era muito amigo. Aí 7 anos depois, a Veja tava chamando um certo alguém de Trovão da Razão. Constar! Essa porra é esquete, né? As acusações contra Garnier, elas estão consubstanciadas e foram devidamente aqui lidas. No caso, o Garnier foi caguetado pelo comandante do Exército e da Aeronáutica. Gente que tá na mesma posição hierárquica que ele. Isso é delicioso! Aí sempre lembrando que... Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Os ex-comandantes só caguetaram quando foram obrigados a depor. Muito tempo depois e por princípio nenhum. Fizeram para tirar o cu sujo da reta. Mão suja de cocô. Sabe quantos militares do Exército, então comandante da briosa Força de Caxias, mandou prender? Zero. Nenhum. Eu admitir que sou eu, confesso. Eu confesso. Agora vejam, senhores. Então, essa organização começou no dia 27 de julho de 2021. Não. É óbvio que não. 29 de julho de 2021. O almirante Almir Garnier só foi inserido nessa organização no dia 11 de novembro de 2022. 1 ano e 4 meses depois. Quando ele assinou, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, por ordem de Jair Bolsonaro, uma nota oficial a favor da liberdade de expressão, em conjunto com o comandante do Exército da Aeronáutica, publicada na página oficial da Força Aérea Brasileira. Primeiro que não é uma nota a favor da liberdade de expressão, né? Era um apito de cachorro coadunando as manifestações em resistência à eleição do Lula. Bora pra Gabriela Boechat no dia 24 de fevereiro na CNN.
Uma carta elaborada por comandantes das Forças Armadas em novembro de 2022 fez com que manifestantes acampados no quartel-general do Exército se sentissem seguros para avançar em direção à Praça dos Três Poderes, segundo afirmou o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro do PL, Mauro Cid, em áudio obtido pela Polícia Federal. Na gravação, Mauro Cid cita ainda que os organizadores dos acampamentos tinham medo de se expor e sofrer retaliação do ministro Alexandre de Moraes do STF. No entanto, ao saberem da carta, sentiram que o Exército garantiria a segurança deles. Pô, em que país que comandante de força publica nota a favor da liberdade de expressão? As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Pois é, a nota tem como título As Instituições e ao Povo Brasileiro e defendia a legitimidade das manifestações. E era um grande salve para os acampamentos continuarem. Eu pergunto, se os três assinaram, por que só o almirante Garnier aderiu ao plano golpista? Por quê? E os outros dois? Por quê? Porque os outros dois que participaram, assinaram, discutiram a nota, eles não foram inseridos na denúncia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai responder não, puta! E é maravilhoso que o advogado do comandante da Marinha tá indo pra cima dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Não foi só meu cliente não, hein? Foram eles também, hein, porra? E vamos lembrar o seguinte. Essa conta irá para as Forças Armadas. Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, fala da reunião de 5 de julho de 2022 e dedica a ela 18 páginas. Para ele é um momento crucial dessa organização criminosa. Por quê? Falou-se em uso de força. Foram palavras que ele disse aqui mesmo. No entanto, nesse dia, estavam presentes nessa reunião e, lamentavelmente, não foram listadas na denúncia Freire Gomes e Batista Júnior. E estava ausente Almir Garnier. E lá foi quando teria o ex-presidente Jair Bolsonaro dado aquele ultimato. Quem tem alguma coisa aqui para falar, fale agora ou cale-se para sempre. E os dois, Freire Gomes e Batista Júnior, permaneceram em silêncio. Por que será? A gente está na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. E sobrou até pro atual comandante da Marinha. Sérgio Cavalieri e Mauro Cid dizem que Garnier tinha tanques para agir. Riva, que não foi identificado pela Polícia Federal, diz que Bolsonaro deveria ter iniciado o golpe só com a Marinha. Qual a verdade, senhores? A verdade é que Belo é o futuro Roberto Carlos. Apenas aceita. Peraí, bicho. As tropas da Marinha só podem ser movimentadas com autorização do Comando de Operações Navais. E o comandante do Comando de Operações Navais era o atual comandante da Marinha, Olsen. Ahá. E o atual comandante da Marinha diz claramente, numa nota, que eu até fico abismado que essa nota não tenha sido publicado, uma nota do dia Fala logo, porra. 27 de novembro, essa nota, depois de concluído o relatório, diz claramente que isso jamais aconteceu. Até porque se tivesse acontecido, Olsen teria que estar aqui. Quem diria 2025 e estamos adorando um discurso do Demóstenes Torres? Que quadra da história, hein? Sempre lembrando que o Olsen é o comandante da Marinha que aprovou aquele comercial ridículo. Privilégio? Vem pra Marinha. Tomar no cu, bicho. E também se recusa a dizer quem aprovou aquela desgraça. Olha o Belo aí, Pedro. É o futuro Roberto Carlos. Para! Agradeço, doutor Demóstenes Torres. E agora passo a palavra ao doutor Quem fala quem é um advogado? para sustentação oral pelo denunciado Anderson Gustavo Torres. E ao que parece, o pessoal tava colocando as fichas no Fux, porque várias pessoas ficavam mencionando o Fux. Quais sejam elas, ministro Fux? Luiz Fux, ministro. Luiz, fuck you. Luiz, foda-se. E a melhor coisa dessa vírgula é o espanto, a veemência, a agressividade interpretativa do foda-se! Aí, graças ao Caio Almendra, a gente descobriu o contexto dessa fala maravilhosa do ex-deputado Paulo Ramos, que foi PDT entre 89 e 2013, depois entre 2014 e 2017 foi PSOL e desde 2017 é do PDT de novo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos diante de um crime que está sendo praticado contra o povo do Rio de Janeiro. E esse crime, que consiste na privatização da SEDAI, está sendo levado a efeito por uma espécie de organização criminosa. É aquela parada. Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem um motivo dela para agredir. Qualquer palavra contrária à privatização da SEDAI tá valendo. E esta organização criminosa está submetida às determinações do governo espúrio e ilegítimo do presidente Temer, representado pelo satânico doutor Henrique Meirelles.
ministro da Fazenda. Ô satânico Henrique Meirelles, o careca vai te pegar! Olha só, em 2003, o satânico Meirelles foi escolhido pelo Lula pra presidir o Banco Central e jogou os juros em 26%. Olha o terror aí! E ali por 2014, o Luiz Inácio perturbava a Dilma pra colocar o Meirelles na Fazenda. Aí anos depois, o Michel Miguel colocou o Meirelles lá. E depois fez aquela campanha ridícula em 2018. Ah, chama o Meirelles, chama o Meirelles, o caralho. Ah, volta pro Paulo Ramos. Calma que daqui a pouco a gente volta pro tema principal do podcast. Calma, meu amigo, calma! E que ainda, na organização, precisou de um consultor jurídico, de um assessor jurídico, o ministro Luiz Fux, que abandonou a toga do Supremo Tribunal Federal, enxovalhando o Supremo Tribunal Federal, para transformar-se não no Luiz Fux ministro, mas no Luiz Fuck-you, Luiz Foda-se! Luiz Foda-se! É o que ele fala, Luiz Foda-se. Luiz Foda-se! Aí alguém fica, Luiz Foda-se? Luiz Foda-se! Luiz Foda-se! Aí ele fala, é isso mesmo, Luiz Foda-se. Luiz Foda-se! A explicação é maravilhosa. E, para os ouvidos mais sensíveis, senhor presidente, a expressão está no dicionário. O doutor Luiz Foda-se está virando as costas para rasgando a Constituição. Está dizendo foda-se ao Estado Democrático de Direito para patrocinar uma causa que fez com que ele, como relator no Supremo, interferisse na atribuição dos poderes. Não é desrespeitoso, não. Olha só! Está aqui no dicionário. Foda-se! Expressão cotidiana e popular em todas as regiões do Brasil, utilizada principalmente quando uma pessoa não se importa com determinada coisa ou situação. É o caso dele. Caralho! Ele não se importa e tenta, como consultor e assessor jurídico, impor, através e depois de uma audiência pública completamente imoral. E ele não pode, se apresentando como Luiz Fux, ministro do Supremo, transformar-se em Luiz Foda-se, consultor jurídico. O melhor de tudo é que a Alerj apagou o vídeo do Paulo Ramos, mas o Paulo Ramos postou a fala dele no canal dele. E o título do vídeo é Ministro Luiz Fuck. Luiz Fuck you! Luiz Fuck, com CK mesmo. Beijo pro Paulo Ramos, que homem. Pô, a gente se perdeu completamente, mas volta aí. O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Tá, volta pro julgamento. Mas vamos lá, convocado pelo ex-presidente da República para participar de uma live que durou quase 2 horas, e eu duvido que tenham assistido. Anderson Torres se manifestou durante meros 4 minutos finais. A gente assistiu. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Em relação ao depoimento dos ex-comandantes do Exército e Aeronáutica, que dizem que Anderson Torres prestou assessoria jurídica ao ex-presidente da República em reunião que eles teriam participado, chama atenção, em primeiro lugar, senhor Goni, que tanto Freire Gomes como Batista Júnior foram ouvidos como testemunhas, enquanto todos os demais que teriam participado de uma reunião golpista foram ouvidos como investigados na mesma data e no mesmo horário. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai responder não, puta! E vai vendo. Ora. A conclusão é óbvia, senhor ministro Fux. Luiz, foda-se! Cabe reparar aqui, senhor ministro Fux, o doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux, que não há condições de prosseguir a denúncia em relação a Anderson Torres, porque não há justa causa. Você imagina só, o Anderson Torres foi ministro da Justiça do Bolsonaro, saiu de lá e o Ibanez brindou ele com a Secretaria de Segurança Pública da Capital Federal, do DF. E sob o comando dele, a polícia não fez porra nenhuma. Devo admitir que sou eu, confesso. No dia 6, ministra, isso é muito importante, no dia 6 pela manhã, Anderson Torres se reuniu com o general Dutra com o objetivo de desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. E não foi desmobilizado, vocês sabem por quê, né? Porque o exército embarreirou. E nós sabíamos que ali tinham famílias de militares da ativa que não concordavam com o resultado eleitoral. Tinha esposa de generais, de gente importante que a gente não podia fazer nada. O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. E agora passo a palavra ao doutor Que fala que é um advogado. que falará pelo denunciado Augusto Heleno Ribeiro pelo prazo regimental de 15 minutos. Gostaria
gostaria de iniciar minha sustentação com uma citação que muito me inspira de Santo Agostinho. Já tá desvirtuando já. Onde ele fala que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem, excelências, a mudá-las. Tão movido por essas palavras que fala em nome de Augusto Heleno. Santo Agostinho se revira no túmulo. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. E aqui eu me recordo muito, senhoras e senhores, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão e eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. Merda, porra! O que está acontecendo no presente caso. Não é. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Terraplanista. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa. É óbvio! O que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Uma coisa deliciosa já de início é que os advogados não estão negando o fato. Estão meio que falando, aconteceu, mas meu cliente não tem nada a ver com isso. E o Heleno? O Heleno é o grande patrono dessa distopia verde-oliva, mais até que o Vilas Boas. Bora com o baita texto da Mônica Gugliano no Estadão no dia 25 de março. Uma história que, por incrível que pareça, começou em 2014 em um restaurante no Rio de Janeiro, chamado sugestivamente de Camarada Camarão. Você tem grana? Não, mas eu tenho a internet. Pois é, isso aconteceu no ano em que o Exército achou de boa um deputado entrar na mão no dia da formatura militar, com todo o alto comando presente e dar um discurso pros formandos. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu tô disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar pra direita esse país. Tentar jogar pra direita esse país. Da vida pela pátria. Okay? Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação do dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema, Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, tá faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília, mas apanho de bandidos, e apanha de bandido é motivo de orgulho e de glória, ok? Vamos continuar assim. Com esse detalhe aqui que vai seguir, muito bem levantado pelo Piero Leirner no Fora da Política Não Há Salvação. Quem conhece um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel, sabe que é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia. E pior, como se isso não fosse problemático o suficiente, Bolsonaro fala disso com orgulho e abertamente. Tem um vídeo meu no YouTube de novembro de 2014, onde eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras por ocasião da declaração de aspirante de aproximadamente 400 jovens. Em 3 minutos, novembro de 2014, eu falei como seria 2018. Foi também em 2014 que o general Rego Barros, que anos depois viria a ser porta-voz do Bolsonaro, assumiu a comunicação do Exército e a estratégia era falar mais pra fora, inclusive com o uso de perfis em redes sociais. Rego Barros era muito próximo do Vilas Boas, que já em 2015 passou a comandar o Exército. O comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Era o final de 2014, o último ano do segundo mandato de Dilma Rousseff, reeleita por um triz. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sentados frente a frente em uma das mesas do restaurante, uma franquia espalhada pelas capitais brasileiras, o general de Exército reformado e diretor do Comitê Olímpico Brasileiro, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e o deputado Jair Bolsonaro começavam com essas duas frases o diálogo sobre um projeto que, 4 anos depois, faria do ex-capitão o 38º presidente da República. Nessa época, o Heleno tirava quase 60 mil no COB. E ao que parece, ele não fazia porra nenhuma. Pra você ter uma ideia do cargo dele, ele dirigia, acredite você, o Departamento de Comunicação e Educação Corporativa. Isso e o Instituto Olímpico, que vem a ser um órgão educacional da entidade. Não tinha nada a ver com segurança. Graças ao amigo Nussmann, o Heleno embolsou, e a conta foi feita em 2021 pelo excelente Lúcio de Castro, da agência Spotlight, pouco mais de 4 milhões, que chegariam a pouco mais de 6 milhões, hoje em dia com as devidas correções. Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Ah, coitado!
Bolsonaro já se encontrara com gente do agronegócio, das igrejas evangélicas, pequenos empresários, comerciantes e até militares. É bem verdade que as respostas a esses encontros vinham sendo mais do que positivas e o entusiasmavam, mas ele precisava de mais. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Eduardo necessitava de alguém que, na hora H, no dia D, como ele mesmo dissera anos depois, lhe garantisse o apoio dos oficiais do alto comando do Exército. E essa pessoa tinha nome e sobrenome. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, amigo e defensor de longa data. Mais do que um 4 estrelas, ainda que na reserva, Heleno era um militar respeitado e admirado desde a Academia Militar das Agulhas Negras. Fizera uma carreira brilhante. Brilhante aos olhos do Exército, né? Tem um vídeo muito bom do Meteoro sobre o Heleno. Pra não quebrar o ritmo aqui, vou colocar numa parte uns trechos lá. Mas fica esse trecho aqui, ó. Ao lado do presidente, Heleno já falou em estudar como fazer um novo AI-5, em referência ao ato institucional que em 1968 fechou ainda mais o regime militar e terminou de atirar o país na masmorra da ditadura. Pois é, o Heleno disse isso aqui numa entrevista pro Estadão. Se falou em AI-5, tem que estudar como vai fazer, como vai conduzir. Acho que, se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter. Mas até chegar nesse ponto tem um longo caminho. O contexto é o seguinte, o Eduardo, sempre o Eduardo, tinha falado isso aqui, ó. Era a época de protestos gigantescos no Chile, com muito quebra-quebra, confusão nas ruas e etc. Isso lá em 2019. Seria muita ingenuidade, Lê, da gente achar que isso daí não é arquitetado e tudo surgisse ao mesmo tempo, né? Aham! É o mesmo modus operandi dos Black Blocs. A pessoa organiza ditos protestos, chega na hora, vandaliza tudo. Aí, ó. E quando você vai ver, o grupo que fez isso não é um grupo grande, não. É um grupo pequeno, mas bem organizado. Só que para você fazer isso tudo, Leda, você precisa de dinheiro. Olha só! Para comprar material, para organizar o pessoal, para ter um mínimo de comunicação. E de onde é que vem esse dinheiro? Olha só que legal. E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região. Mano, corra, rapaz. Exportadora desse sistema socialista. Qual o problema? Que tenta tomar o poder pela força e pela instabilidade. Caralho! A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Alguma resposta vai ter que ser dada. Mas é tudo isso pra falar que o Heleno, porra, carreira brilhante, o caralho, porra. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva Augusto Heleno, afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados. Abre aspas. Esses índices de desmatamento são manipulados. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. Gênio. Sempre lembrando que o Cid também era um brilhante aluno da AMAN, né? Em 50 metros. Olha a faca. Legal. E o pai do Cid, general, que se fotografou, também deve ser considerado um cara brilhante. E voltamos aqui à sugestão de que é preciso acabar com a AMAN e criar a Escola Civil Paulo Freire no lugar dela e com o show de inauguração da Pablo Vittar. Volta pra Mônica Gugliano no Estadão. O almoço foi o primeiro de uma série. Às vezes participava algum dos filhos do ex-capitão. E se Heleno se sentia honrado em participar de tão grandioso projeto, em alguns momentos não escondia uma certa mágoa que confessava só aos muito próximos. Abre aspas, talvez ele fosse um presidente melhor e mais preparado que Bolsonaro. Mas seu carisma era zero. Quem votaria nele? Fecha aspas. Nem eu, que era a esposa dele nessa época, votaria nesse filho da puta! Bolsonaro, por onde passava, era saudado aos gritos de mito. Sairiam dos quartéis, escolas militares, analisava Bolsonaro com Heleno, os quadros que os ajudariam a governar o Brasil. Vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso exército. Prezado Ricardo Barros, tiro de guerra. Ministro Milton, CPR, subtenente L, nosso exército brasileiro. Jorginho Melo, tiro de guerra, Joaçaba, Rogério Marinho. Cabo do exército, Tarcísio Wagner, capitães do exército. Ministro Jorge, Colégio Militar DF. Generais, Heleno, Braga Neto, Ramos, Girão. Eu pediria a todos aqueles outros que, eu não me recordo aqui, que um dia passaram pelo exército, por favor, fiquem em pé. Muita gente. O exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Teu cu. Para aqueles que temam em achar que o militar não pode participar de política, aqueles poucos. Teu cu. As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Teu cu.
cu! Sairiam dos quartéis, escolas militares, os quadros que os ajudariam a governar o Brasil, alimentando a ideia de que ali estavam homens bem preparados. Essa é uma das características do militar. A gente passa a vida inteira estudando. Não parece. O fato do presidente ter apoiado, muitas vezes, militares serem colocados até em empresas estatais, em situação de destaque em algumas empresas, isto aí é uma prova até de inteligência. Ah, vai se lascar, porra! Eu não sabia nem o que era o SUS. Prontos para assumir a gestão dos programas. É um plano Marshall brasileiro. Não chamem de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Que delícia, cara. Prontos para assumir projetos do governo. E principalmente, mais do que aptos a extirpar a mazela do comunismo, que, em sua opinião, se alastrara de norte a sul. E o pior, essa crença é bem disseminada no alto comando atual. Não é só o Heleno, não. Se fala muito da endogenia dos generais do alto comando. Só chega a general quem comunga dessas maluquices aí. E de quebra, concordavam eles, ainda contariam com uma ameaça velada, pairando sobre a nação. Se algo não desse certo, os quartéis estavam fechados com ele e o alto comando também. E se fosse o caso de recorrer à força, sempre poderia haver um golpe militar. O alto comando estava fechado com o ex-governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin. Lula! Lula! Viva Lula! O próprio comandante-general Vilas Boas, aquele que pode ter ajudado a mandar o, à época, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cadeia, me disse em uma entrevista que jamais votaria em Bolsonaro. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado general Vilas Boas. O Ciro Nogueira já chamou o Bolsonaro de fascista também, ué. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Entrou na onda, pessoal adere, saiu da onda, pessoal abandona. Mas só a nota de que pode ter ajudado a mandar o Lula pra cadeia é meio eufemismo, né? O tempo correu. Lula não pôde ser candidato à presidência. Seu sucessor foi o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O resto da história já se sabe. Bolsonaro venceu e montou aquela que viria a ser chamada de República dos Generais. Política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Até parece. O Palácio do Planalto era praticamente um quartel. E tudo começou com o mais diminuto dos generais. O general Heleno Pequeno, que aliás vai mudar o nome agora para Heleno Minúsculo. Enrugada de lagarto, todo a se exibir. Participou da quartelada, golpe a difundir. Foi com Jair, unha e carne, da bosta mosca azul. Feição toda azeda, quase um urubu. General Heleno, caráter pequeno, minúsculo, ora pois. E quando ele perde o rumo, culpa do PT, culpa do PT, culpa do PT. Só o detalhe que, ao que parece, o Heleno e o Bolsonaro já se conhecem há muito tempo, desde os anos 70. Os dois eram velhos conhecidos. Nos anos 70, Heleno foi treinador da equipe de pentáculo moderno da Academia Militar das Agulhas Negras, da qual o Bolsonaro fez parte. Mas sim, o Palácio do Planalto era praticamente um quartel. Imagina só, o porta-voz era um general da ativa. O ministro da Saúde era general da ativa. Atenção, está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade. Para dizer que o ministro da Saúde é general da ativa. Ministro da Saúde, general da ativa. Venha aproveitar. Pô, o articulador político era um general da ativa, porra. E vale ressaltar, da ativa! General da ativa. E pra quem não lembra, em algum momento lá, o Mark Milley, então o general mais graduado dos Estados Unidos, se penitenciou publicamente por ter participado de uma patética cena política do lado do Trump. Se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, era durante os protestos do Black Lives Matter, o Trump saiu da Casa Branca e foi tirar uma foto do outro lado da rua com uma bíblia na mão. O Mark Milley tava lá. E ele se penitenciou porque não
cabia a ninguém da ativa do exército fazer isso. Bom, mas o constrangimento em Brasília foi tamanho que o Ramos resolveu ir pra reserva. Sabe como é que é, né? Não pega muito bem um general da ativa fazendo articulação política. Mas só o Ramos foi pra reserva. E pra quem quiser um dos melhores resumos sobre o dia 8, é esse texto da Mônica Gugliano. E o título é A Hora H do Dia D de Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto e outros mais. Beijo pra ela. Tá, mas finalmente volta pro STF. Esquece-se também a Procuradoria-Geral da República que Augusto Heleno disse perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8, de que ele respeitava o resultado das eleições e que ele respeitou o resultado das eleições. Que gerou momentos engraçadíssimos como esse aqui, ó. E note-se o Heleno muito a contragosto admitindo, hein? Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que pariu. Teve também a CPI na Câmara Distrital, que também rolou essa pérola aqui, ó. O colunista Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando... Nós estamos num contexto, assim. Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político. Esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram pro senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava dentro do carro e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Porque tem um vídeo, porque primeiro o senhor negou que tinha respondido a pergunta, e depois o vídeo apareceu, e aí hoje a resposta é que o senhor não sabia quem era o ladrão. A ideia que eu tinha que tinha acontecido várias perguntas da mesma hora, tá? E eu respondi não. Aí atribuíram esse não à pergunta se ladrão sobe a rampa. Não tem maior problema nisso não. Claro que não tem o vídeo aqui, a gente não tem como colocar, né? Mas escuta só. Hoje, 18 de dezembro de 2022. Pois é, Heleno disse que respeita o resultado das eleições, mas depois de muito esforço do pessoal da CPMI. E fica um salve aí pro pessoal do DF, o Chico Vigilante, o Fábio Félix e o Max Maciel. Volta pra STF. E uma busca rápida, olhando todo o seu depoimento, eu acho o trecho que menciona Augusto Heleno, e aqui eu peço especial atenção dos senhores e da senhora. Abro aspas. E o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que até pela idade, ele falava um monte de coisa, que tem nos vídeos aí das coisas, e ia embora. Você tem que pegar o idoso e isolado. Caralho, Bolsonaro. Ou seja, Augusto Heleno não organizou e não planejou absolutamente nada. O Medo e Delírio contatou um jurista, o nosso grande Dudu, vulgo Jorge. Dá teu parecer aí, Dudu. Não, fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Obrigado, Dudu. Beijo, Dudu. Vamos gastar mais vela com o Heleno, não. Caralho, que alegria! Concedo a palavra ao Dr. Celso Sanches Villardi, que fará sustentação oral pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro. Denunciado Jair Messias Bolsonaro. Denunciado Jair Messias Bolsonaro. Ai, que gostoso. Esse aí é o advogado que já falou horrores do Bolsonaro antes. Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito. Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. E nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era o golpe contra o Estado de Direito? Então, na verdade, é preciso ter muita cautela, porque nós não sabemos quem é Juca. Se o Juca for outro ministro, também outro ministro estará impedido? E se o golpe se consumasse, alguém acha que o Supremo estaria funcionando? Existe aqui uma questão de guerra de narrativas e procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e
E eu não pensei que eu fosse viver isso. Eu nasci em 67, eu não estava em 64, eu não pensei que fosse viver. Eu realmente estou estarrecido com a gravidade do caso. E outro dia o Guga Noblar foi lá perguntar ele sobre isso. Guga Noblar, prazer falar com o senhor, como vai? Eu só queria saber, o Vilardi de hoje chamou de conjunturas as provas, o Vilardi do passado dizia que eram incontestáveis os indícios contra o Bolsonaro. Qual o Vilardi acreditar? No, o Vilardi do passado fez análises sem conhecer as provas, agora eu tô conhecendo as provas. Não é possível que o Vilardi do passado foi tão precipitado assim, Vilardi. O senhor não é preciso, o senhor tem uma reputação a zelar. Muito bom, muito bom. Mas sim, o advogado Bolsonaro também sabe que a gente vive um dia histórico. E ele viveu esse dia histórico in loco e recebendo pra isso. E pior, recebendo do Jair. Senhoras e senhores, senhor presidente, eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Eu sou o presidente da República, ao longo dos últimos 3 anos, que mais ações respondeu junto ao Supremo Tribunal Federal. Por que será? Chega de frescura, de mimimi. Pô, é o presidente com a mais vasta coleção de crimes, pô. Estranho seria se ele não fosse o presidente mais investigado. E se dependesse do Aras, o Bolsonaro seria o presidente menos investigado. É importante a gente não esquecer disso. O Alexandre vai se auto-atribuindo uma série de papéis porque nós tínhamos um alinhamento cósmico diabólico na gestão Bolsonaro que era Bolsonaro, Lira, Aras. Era uma imobilização, né, como o pessoal do Medellín em Brasília gosta de dizer, né, o silêncio, como é que é? O sono retumbante. As instituições dormem furiosamente. As instituições dormem furiosamente. Um abraço pro Davi Tangerino aí, mas, pô, pelo menos isso, né? Ainda bem que um punhado de ministros do STF chamou pra si a responsabilidade. O Careca, Fachin e, em alguns momentos, o Barroso. E Rosa Weber também. E sim, não tem por que citar o Gilmar aqui. Não à toa, nunca foi criticado pelo Bolsonaro nos 4 desgraçados anos da sua presidência. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele. Pois é, ainda bem que teve essa porra desses inquéritos de ofício. Senão perigava não ter nem a reação do STF. Não tinha reação de ninguém. A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa. Um grande, gigantesco... Olha só! E essa parte aí é curiosa. O que foi questionado pela defesa, ministro é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Verde. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá, falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Bom, o advogado aí, com a devida vênia, mandou um... Todos os advogados dizem que a delação do Cid é ilegal, que o Cid teria dito que não foi voluntária, que o Xandão torturou o Cid e gravou pra todo mundo ver. O torturador mais burro e exibido da história. Hoje no Discovery Channel. O advogado diz que o Cid mentiu e omitiu a fala do tango, quando o Moraes chamou o Cid pra explicar e ele próprio, o Xandão, conduziu a dança. E aí... Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. Havia provas fartas. E quando algo era levantado e o Cid não corroborava, as coisas seguiam tranquilamente. Tá tudo gravado. Inclusive, a gente sublinhou isso aqui no episódio que a gente tratou do assunto. Inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. Conversa de bêbado. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade
ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. Pois é, esse papo de que a tentativa de golpe foi o 8 de janeiro. E não foi. Aquilo ali foi só o ápice da coisa. A defesa tá dizendo que ele não teve participação nenhuma. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Porra, o eu autorizo era direcionado a quem? Bolsonaro flertou o tempo inteiro com a ideia de uma ruptura. O fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, que nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. A gente também falou disso em algum episódio passado. E é maravilhoso que isso seja dito pelo advogado de um ex-presidente da República em pleno STF, com os generais, enfim, pagando por alguns dos seus crimes. O cara tá dizendo que os comandantes das 3 forças se recusaram a falar com o ministro da Defesa escolhido pelo novo presidente eleito. E olha que o novo ministro era o Múcio, gente. Alguns falam com um certo sarcasmo até que o senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda. O que o senhor acha desse apelido? Eu acho o máximo, sabe por quê? Eu gostaria que dissessem mais, porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas, porque vê em mim uma pessoa que trabalha por ele. Um dia desse, um competente deputado do PT disse isso num discurso que eu era, na realidade, um ministro das forças, não do governo junto às forças. Você não pode imaginar como isso me fez bem junto às forças. Quando é com a esquerda, aí não tem hierarquia das Forças Armadas. Vira um grande dedo no cu e gritaria. É por essas e outras que General Democrata é só um personagem do rico folclore brasileiro. E também é por isso que é proibido elogiar general sujeito à paulada. Concedo a palavra ao Dr. César Roberto Bittencourt, que fará a sustentação oral pelo denunciado Mauro César Barbosa Cid. O muso inspirador do quadro Advogados Malucos. Grande momento, segura a emoção aí. Ele cumprimentou os ministros e... Luiz Fux, umas homenagens de sempre. Luiz Fux! Sim, vai ser isso em quase todas as menções. Desculpe. E precisamos do Tim. Leia a matéria Excelentíssima Fux, de Malu Gaspar, da Piauí, de abril de 2016. Eu já li, irada. Cumprimentar o eminente procurador-geral, respeitosamente, cumprindo a sua missão. Porra nenhuma, rapaz! Se o Gonê tivesse cumprido a missão dele, tinha desarquivado os inquéritos sobre a pandemia, porra. Antes mesmo de sentar a bunda na porra da cadeira da porra da Procuradoria-Geral da República, caralho. Calma, filho da puta! Calma. Nós estamos com uma missão relativamente simples, porque é o Cid, é o delator. Passarinho cantando, olha a faca! Olha a faca! É ele que desencadeou o andamento dessas questões. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Foi o Cid não, foi o Careca. Tamo aqui. E os inquéritos de ofício dele. Então, nós não temos muita coisa para falar a respeito do Cid. Apenas destacar a sua dignidade. Ele meteu essa. A sua grandeza. Ele meteu essa. A sua participação nos fatos. Aí, sim. Como testemunha, como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. Então é daí que vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. E dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Missão cumprida. Missão cumprida. E é chegada a hora, hein? Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a sentar na mesa. Concedo a palavra ao Dr. Andrew Fernandes Farias, que fará a sustentação oral pelo denunciado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Sentar na mesa! Que lá vem a história. Grande momento, senhoras e senhores, grande momento. E o maluco tá doente, já foi logo largando o Hamlet. Eu gostaria de agradecer a cordialidade, a galhardia e a atenção, ministro Dino, com que fui recebido pelos ministros desta egrégia primeira turma. E me fez recordar, ministra Carmen, um diálogo que eu gosto muito da clássica peça do Shakespeare, o Hamlet. O diálogo entre o príncipe Hamlet e o Lord Polônio, que os artistas estão chegando na cidade, e quando os artistas estão chegando na cidade, o príncipe Hamlet fala pro Lord Polônio, olha, cuida bem deles. E o Lord tentando acalmar o príncipe fala, príncipe, pode ficar tranquilo que eu vou tratar eles como eles merecem. O príncipe Hamlet fica desesperado e fala, por favor, não faça isso. Se a gente tratar as pessoas como elas merecem, ninguém escapa do chicote. Então, muito obrigado por terem me recebido, me tratarem muito melhor do que este advogado merece. Olha só, Cristiano, acho que você pode dizer que
que todos aqui saímos mais cultos desse episódio graças ao... Sentar na mesa! Caralho! Eu venho a esta sagrada tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em defesa, ministro Zanin, da verdade. Transparência! Em defesa do direito. É o famoso e conhecido artigo 142. Em defesa da justiça. O Alexandre de Moraes passou a mão na bunda do ministro da Defesa. Que isso, Cajuru? Em defesa da honra e da reputação do general Paulo Sérgio. Peraí. Um homem honradíssimo que foi comandante do Exército Brasileiro no Exército de Caxias. Essa foi... A honra de Coerrola, pô. O pessoal tem o Ustra como herói até hoje. Olha só o que disse a viúva do Ustra, tá no livro O Poder Camuflado, do Fábio Victor. Quando encontro um general recém-promovido, digo que sou viúva do Ustra. Na hora, ele bate continência pra mim e diz: seu marido foi um herói. É o caralho. Esse aí é o generalato brasileiro. Uma bosta. Não sabe, uma merda. E qual é a acusação, a grave acusação, que pesa contra o ministro Paulo Sérgio? Pra começar o topete. Calma. E além disso, o cara só sabe falar gritando. Pô, tu não tá no quartel não, rapaz. Calma. Diz a denúncia que o general Paulo Sérgio integrava uma organização criminosa. Selva! Que o general Paulo Sérgio teria atuado para dar um golpe de Estado, para abolir violentamente, ministro Fux. Luiz, foda-se! Abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Existe nos autos justa causa com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? O Paulo Sérgio era o ministro da Defesa. Era ele que pressionava o TSE. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Era ele que assinava aquelas notas absurdas em 2022. Era ele que deixava o acampamento correr solto. Era com ele, comandando a defesa, que as três forças discutiram o golpe. Bom, mas vamos seguir. O advogado fala dos grupos delatados lá pelo CID. E... esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Que esse grupo era, ministro Fux, Luiz Fux, ministro. Que esse grupo era totalmente contra isso. Que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa. Que esse grupo temia. Que esse grupo temia. Que esse grupo temia. Que esse grupo temia. Que esse grupo... chega! Que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Doideira? A delação do Coronel Cid vale ou não vale? A doideira o Paulo Sérgio assinou algumas vezes, tipo aquele relatório que o Paulo Sérgio demorou pra divulgar. Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraudes nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias bolsonaristas. Outra doideira que ele assinou foi aquela nota dizendo que tava tudo bem acampar na frente do Exército e pedir golpe. Então tudo bem. Entre outras notas absurdas. Ele tem talento para isso. Foi dito que houve o ministro da Defesa fez uma reunião no dia 14 de dezembro para pressionar os comandantes das forças. Com a mais respeitosas vênias. É uma ilação. O que disse o comandante da força, o general Freire Gomes? Peço licença para ler o que disse o general Freire Gomes. Vamos lá. Depoimento dele prestado à Polícia Federal. Aspas. Que a reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa. Que na reunião, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar os comandantes. Uma minuta de golpe. Imagina, o comandante da Defesa, o cara que comanda as três forças, foi apresentar uma minuta golpista pros comandantes. Foi nada. Que é a prova dos autos, ministro Fux. Só pode ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. Ela é contundente em demonstrar a inocência do general Paulo Sérgio. Porra nenhuma. Segundo o advogado, o Paulo Sérgio não pressionou nenhum dos comandantes a apoiar o golpe. E ele não pressionou, isso é inequívoco. Fez a reunião, sondou e pronto. É só sondou. Galera, o que vocês acham da gente dar um golpe? Só apresentou uma minuta golpista para as forças que ele comandava. Mais um dia normal do militar brasileiro. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E caminhando para o final, ninguém sabe melhor do que Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, que a advocacia é luta e esperança. Mas o Lula tinha que ter entrado no STF nessa hora e mandado um: ô companheiro, com a devida vênia, vai tomando seu cu, porra. E calma, que ainda tem mais comparações idiotas. Porém, para além de ter fé na justiça, para além de ter fé no direito, eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra K, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pô, aí comparou Berlim à primeira turma do STF, o que é gancho para um absurdo ainda maior. Deputados do PL criticaram o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, comparando-o a um tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Vocês são de sacanagem!
Só faltou a saudação nazista no final. A declaração foi feita durante uma reunião na bancada, onde parlamentares expressaram a opinião de que o processo é meramente político e uma farsa. A arte brasileira da próxima década será heróica. Estão querendo dizer o quê? Que Nuremberg foi uma farsa? Que momento, que quadra da história, como diriam os caras do Medo e Delírio. Concedo a palavra ao Dr. José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará sustentação oral pelo denunciado Walter Souza Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto, esse neto bosta que é um Braga, esse Braga bosta que é um neto, esse bosta neto que é um Braga, esse neto Braga que é um bosta. Esse Braga Neto, calma que é um bosta. Toda vez que entro nesta casa, toda vez que vou ao gabinete de Vossa Excelência entregar os memoriais, é motivo de emoção. Eu fico nervoso. Muito nervoso. Calma! As mãos ficam frias, ministro Flávio Dino. Não é hora pra desespero. E essas sensações tem uma explicação clara. Que tesão ele teve. É reverência, é respeito a Vossa Excelência. E o segundo registro que eu gostaria de fazer, eminente ministra Carmen Lúcia, é que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos, feitos contra essa corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. O advogado tá mandando meu cliente é maluco, mas eu não sou não, hein? O que é sempre uma boa estratégia jurídica. Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto. Você não tá me mostrando pra sair? Ora. Um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha. Eles que não me conhecem, eu sou o general Braga Neto, fui nomeado pelo senhor presidente da República interventor federal para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. Sem qualquer mácula. Será mesmo? Sem qualquer apontamento na sua vida. Por exemplo, com a verba da intervenção federal, o 1º Batalhão de Infantaria Motorizado comprou R$43 mil de camarão, 27 mil de torta holandesa, 5 mil de bacalhau, 11.590 de salgadinhos diversos. Vamos para o comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, 149 mil de camarão. Então a gente percebe aí que na intervenção militar houve uma grande mortandade de camarão. E também 12 mil de vinho. Temos mais compras. Só faltou a pizza, né? A pizza vai ter já, que vai ser no Tribunal de Contas da União. É um homem de reputação ilibada. As nossas Forças Armadas sempre foram protagonistas nos momentos principais de nossa história. Pois é, como a gente sempre fala por aqui, o general estava em todas as cenas do crime do governo Bolsonaro. Coordenou a resposta do governo federal na pandemia e isso já deveria bastar, né? Foi vice da chapa e participou de um plano que mataria a chapa vencedora. E o careca, claro. O cachorro do Supremo. Quero dizer a Vossa Excelência que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Não parece! Eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu duvido! É tarde demais. Sobre a delação do Cid. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino, que é simples, ministro Fux. O doutor Luiz, foda-se! É o financiamento do plano. Detalhe. E esse foi o último advogado a falar. Obrigado, meu Deus! Aí o pessoal foi almoçar e o julgamento retomou no começo da tarde. Chamo a julgamento para continuidade. PET. Número 12.100. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para proferir seu voto em relação às questões preliminares que foram arguídas pelas defesas técnicas. A gente ignorou as queixas da defesa. Sabe como é que é? Advogado falando é chato pra caralho. Mas o careca resumiu bem. E aqui a gente só vai tocar em um ou outro ponto, porque essa porra aqui já tá com 1h07 quase. A primeira, alegada pelas defesas de Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade desse ministro relator, Maridão de Dona Vivi, dos ministros Flávio Dino e de Vossa Excelência presidente. Não vou gastar muito tempo com isso, uma vez que agora, recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e
impedimento em relação a mim, por 9-1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10-0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. Adivinha aí quem votou pela suspensão não só do Moraes, como também do Dino? Terrivelmente evangélico. Pois é, ele mesmo. Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Ah, foda-se ele, vamos falar do Moraes. É impressionante como essa quadra da história fez bem a biografia do Careca. De jardineiro paraguaio Procure saber! a salvador da pátria. E do Temer também. Só de ser o arquirrival do Bolsonaro já seria muita coisa. Mas bizarramente também, calhou do Moraes também ser arquirrival do Elon Musk. E o mundo inteiro olha pra cá pra entender como o Brasil lida com as redes sociais e com políticos golpistas. Quem diria, hein? Sabe como é que é, né? No Brasil, assim como na Europa, não é uma bagunça na qual os bilionários do Vale do Silício fazem o que querem, supostamente em nome da liberdade. É mentira. É engraçado que ninguém falou em suspensão do Gonê. Conservador raiz. A gente nem sabe se rola suspensão de PGR, mas foda-se. O que a gente queria dizer é que os caras que vão acabar por colocar o Bolsonaro na cadeia são um indicado pelo Michel Temer, um sujeito que era integrante do governo do PSDB em São Paulo, e um amigão da Bia Kicis. O Paulo Gonê eu conheço há 30 anos. Foi meu colega de UNB, acompanha a carreira dele, um cara seríssimo, conservador raiz. Mas a culpa, claro, é do PT. Mas voltando pra fechar, o Xandão falou sobre o duplo grau de jurisdição que o Bolsonaro adora falar. Alegando algo também que já é pacificado, não só no Brasil, mas no direito comparado, é que a ideia do duplo grau de jurisdição é que permita uma revisão de uma decisão monocrática por um órgão colegiado. Nas hipóteses de prerrogativa de foro, quando o órgão já é colegiado, não existe, não se aplica o duplo grau de jurisdição, porque o órgão já é colegiado. E isso não é só, presidente, colegas, isso não é só no Brasil. O professor Canotilho aponta que é idêntica a previsão, no caso, é de Portugal. Eu quero ser imigrante. Estamos aqui ainda, pá. Quando há essa prerrogativa, também no caso do direito alemão. Negrou-se confusão. Quando há uma excepcional prerrogativa no Tribunal Constitucional Federal alemão. A nossa dupla portuguesa preferida, Bruno Aleixo. Bruno. E Gilmar Mendes. Parece que está havendo aí um certo delírio. E é com essa dupla que a gente encerra o episódio. Tá bom já? A gente já deu moral demais pros advogados e no próximo episódio tem os votos de Vossas Excelências. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é uma caralhada de fontes. Muito obrigado a todas elas. E é isso, chega. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Esse domingo agora, 30 de março, lá no Circo Voador, acontece o evento Cada Um no Seu Quadrinho. Os portões abrem nesse domingo, 30 de março, às 10 da manhã lá no Circo Voador e vamos até às 8 da noite com a entrada franca. E olha só, pessoal, vamos ter 4 painéis muito legais. Vai ter uma homenagem ao Ota, com o Marcelo Martinez, com o Ofeliano João Almeida, que é uma lenda viva dos quadrinhos nacionais. Vamos ter um bate-papo muito legal com o Sidney Guzman, responsável pelas graphics da Maurício de Souza Produções. Vamos ter também um bate-papo com o Naranjo, que é da editora JBC, hoje uma das maiores editoras de mangá aqui do Brasil. Vamos ter um papo também sobre inteligência artificial na vida dos ilustradores e ilustradoras, o que tá pegando. Vamos ter um papo também sobre os quadrinhos feitos nas universidades, oficina de fanzine e o melhor, mais de 60 expositores e expositoras no local. São novos e novas quadrinistas, gente mais experiente, lançamento de encadernados, mesa de autógrafo e muito mais. A entrada é franca, é 10 da manhã, o Circo Voador fica na Lapa, centro do Rio de Janeiro. E, pra quem for do Rio de Janeiro ou estiver passando aqui pela essa cidade, a gente espera você pra esse encontro, que não tá no Gibi, quer dizer, tá no Gibi sim. Ih, caramba, agora me confundi. Obrigado, Medo e Delírio! Valeu, Lencinho! Acabou? Não. Oi, Cristiano, Pedro.
Aqui é o Wilson Moerdal, eu sou jornalista e comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo, e estou passando por aqui só para mandar um recado para aqueles que, como eu, aliás, não acreditam em algumas coincidências. Ninguém pode acreditar que a escolha da data para o recebimento da denúncia contra os golpistas tenha sido uma coisa aleatória. O dia 25 de março de 1824 é o dia da promulgação da primeira Constituição brasileira. E, aliás, foi a Constituição que ficou mais tempo em vigor, 65 anos, até a proclamação da República em 1889. Bom, agora que a denúncia contra o Bolsonaro e os outros 7 acusados foi recebida, já se fala que a sentença final deve sair até o final do ano. Aliás, a gente torce por isso, né? Mas, de novo, a data escolhida não deve ser nenhuma coincidência. E meu palpite, que pode ser também minha sugestão, é que seja no dia 5 de outubro, justamente a data da promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Então ficam aí a minha aposta, ou no mínimo minha modesta sugestão, que 5 de outubro seja mais um dia histórico para a democracia brasileira. Abração, sucesso para o nosso Medo e Delírio. Acabou? Não. Cristiano, seu lixo. Pedro, seu gênio. Carlos Rosa aqui, psicanalista, professor da Federal do Tocantins. Queria dar 2 dedos de prosa sobre o tema da empatia. A palavra empatia deriva do radical alemão Einfühlung. Foi pensado e cunhado pelo crítico de estética Robert Vischer para dizer da capacidade de uma obra de arte de conectar o espectador com o seu autor. O Freud vai se apropriar dessa palavra e vai designar uma característica do ser humano de nós nos ligarmos a um aspecto do outro, da identidade do outro, e com isso conseguirmos sentir com o outro. Infelizmente, quando a obra de Freud foi traduzida, esse termo não tinha correlato em inglês, então o tradutor criou a palavra empathy, que nós herdamos como empatia. Essa palavra perde um pouco do caráter original e passa a ser sentida como um sentir como o outro. Inclusive, isso vai receber diversas críticas dos movimentos sociais, porque de fato é impossível eu, por exemplo, um homem branco, sentir como uma mulher negra. Ocorre que o sentido original da palavra é muito mais forte, muito mais potente, porque fala também de uma capacidade de nós nos ligarmos ao outro através dos afetos, através de formas de enxergar o mundo, e essa empatia, ela cria redes de solidariedade, que é o seu correlato social. Então, a vertente individual empatia tem a vertente social, que é a solidariedade. Por que isso é importante? Porque não é só a extrema-direita transnacional que faz dessa palavra o seu inimigo. As redes sociais, os algoritmos das redes sociais privilegiam o afeto do ódio, em detrimento sempre da empatia, criando o que nós estamos chamando de uma subjetividade perfilizada, extremamente individualista. Então, resgatar a empatia e a sua vertente social, a solidariedade, faz com que nós possamos fazer frente a esse individualismo que nos enfraquece a todos. É preciso ter empatia, solidariedade, por exemplo, para criar redes de afetos, grupos sociais organizados, movimentos sociais, luta por direitos humanos. Tudo isso são oriundos dessa capacidade que nós temos de nos conectar uns com os outros. Então, essa batalha ela é muito mais importante e necessária do que só se opor aos malucos da extrema-direita. Valeu, gente. Um grande abraço. Acabou? Não. Num determinado ponto do episódio lá, eu falei que ia botar uns trechos de um vídeo de um meteoro sobre o Heleno. Tá aí, ó. O general Silvio Frota foi um daqueles homens que sempre pôde se gabar de ter estado do lado errado da história. Um golpista de marca maior. No conturbado ano de 1955, quando o Marechal Henrique Teixeira Lott precisou colocar tropas na rua para garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, Frota ficou ao lado dos conspiradores. Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, Frota se juntou ao coro dos militares que queriam impedir a posse de João Goulart, o sucessor constitucional. Em 1964, participou ativamente dos preparativos para o golpe que instaurou a ditadura militar. Em 1977, como ministro do Exército, tentou dar um golpe dentro do golpe, para colocar fim à reabertura lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel e tornar a endurecer o regime. Nessa época, seu ajudante de ordens, que é uma espécie de secretário pessoal, era um jovem capitão de 30 anos.
Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Depois de ser exonerado por Geisel junto com Silvio Frota, voltou a orbitar o centro do poder no governo de José Sarney, em 1989, quando foi assistente no gabinete do ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. Em 2007, o jornalista Lucas Figueiredo revelou em uma série de reportagens nos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas que, embora negue, o exército brasileiro sabia exatamente qual tinha sido o destino de pelo menos 23 militantes políticos dados como desaparecidos durante a ditadura. Não entregava os restos mortais para as famílias porque não queria. Na época, Lucas Figueiredo entrevistou Leônidas Pires Gonçalves para suas reportagens. O ex-ministro do Exército zombou. Nós cuidamos dos nossos mortos. Eles deviam ter cuidado dos mortos deles. Em um texto publicado na revista Piauí, o jornalista Fábio Vitor revela quais eram as motivações do general em relação ao Haiti. As palavras são do próprio Augusto Heleno. Eu era um médico sem doente. A missão de paz foi o doente da minha carreira. A verdade é que a MINUSTAH foi mais açougueiro do que médico. O episódio mais controverso protagonizado pela MINUSTAH enquanto Heleno dava as cartas, no entanto, foi a Operação Punho de Aço, deflagrada no complexo de favelas de Cité Soleil, em Porto Príncipe, para capturar um líder de gangue. A ONU nunca divulgou o número oficial de vítimas, mas organizações independentes estimaram, a partir de depoimentos de sobreviventes, que na ocasião foram mortos de 30 a 40 civis. Moradores descreveram um massacre e contaram como rajadas de balas disparadas de helicópteros atingiram famílias em suas casas. De acordo com Heleno, a missão da ONU tinha estabelecido um ponto forte, uma espécie de trincheira reforçada no interior do complexo de favelas. E toda noite, um tiroteio de 15 a 20 minutos chovia sobre a posição. O general resolveu o problema da seguinte maneira. Eu botei os peruanos lá. Eles fizeram uma festinha boa ali. Acertaram um monte de bandido. Eles eram bons atiradores. Aí, eles me perguntaram uma vez. General, por tradição, bandido, quando cai lá, morto ou ferido, vem gente pra buscar o corpo. O que a gente faz? Podemos atirar em quem vem buscar o corpo do bandido? Eu tava tão machucado com essa crise e respondi. Atira também. Amigo de bandido também toma tiro pra eles pararem de vir buscar o corpo. Acabou? Não. Ainda sobre o Heleno, esse trechinho do nosso episódio dia 905 lá do governo Bolsonaro, que vale ouvir de novo. Jair Bolsonaro sabe que não era a primeira opção dos militares na última eleição. Vamos ler só um trechinho que começa na página 34 do livro da Thaís Oyama, chamado Tormenta. Esse trecho fala de uma reunião durante a campanha de 2018 na cobertura do Fábio Weingarten. Bolsonaro começou a falar aos empresários às 9 horas. A primeira parte da apresentação durou pouco mais de meia hora. Sem se aprofundar nos tópicos, mencionou seu compromisso com as reformas liberais, a necessidade de desburocratizar o Estado e a decisão de, abre aspas, não atrapalhar o investimento privado, fecha aspas. No intervalo para o café, alguns presentes foram até o terraço da cobertura. Lá encontraram um jardim, uma piscina rodeada de espreguiçadeiras e uma área para churrasco, também equipada com um forno de barro. Sentado em uma das cadeiras em volta da piscina, Heleno falava ao celular quando o intervalo terminou. Os convidados voltaram para a sala e a porta de vidro que dava para o terraço foi fechada. Pensando estar sozinho, o general continuou ao telefone e passou a relatar ao interlocutor sua impressão sobre a performance do candidato diante dos empresários. Seu relato, mais do que crítico, foi francamente negativo. Heleno não percebeu que atrás da churrasqueira ainda havia alguém. Um homem que, surpreso com os termos usados pelo general, passou a filmá-lo com o seu celular. Na gravação, referindo-se ao ex-capitão, Heleno diz, entre outras coisas, abre aspas, o cara não sabe nada, pô. É um despreparado. Fecha aspas. This is BBC4 with Christian Setfire. Acabou? Não. É lá no começo do episódio eu falei que a gente tinha uma coletânea de ataques do Bolsonaro às urnas e ao sistema eleitoral. A gente tem uma versão curta e uma versão longa. Vai aqui a versão curta e depois a versão longa. Nenhum país do mundo adota esse modelo. Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico, a exemplo do nosso? Não tem. O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. Para o PT. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. O PT descobriu um caminho para o poder, o voto eletrônico. Quase impossível nós perdermos essas eleições agora no dia 28 de outubro. Só tem uma maneira, vocês sabem qual é. Quem aparelhou o TSE? Possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. Possibilidade de fraude. Via fraude. Tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível para ele ser presidente na fraude. Há dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Já acertaram a fraude para 22? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Muita denúncia de fraude. No meu entender, houve fraude. Vim votar aqui, quando apertei o número 1, já deu encerrada a votação. Eu não sei quem eu votei. Outro só que apertava 1, aparecia a cara do Haddad e dava encerrada a votação. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema histórico de votação no Brasil? Que é para
passível de fraude, sim. Não é porque nós ganhamos agora, devemos confiar nesse processo de votação. E eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, mas temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes, de modo que você possa auditar uma eleição. Mudança do sistema de votação no Brasil. Eu, Fernando, quero voto impresso já. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos, que é o voto no papel. Temos que aprovar o voto impresso. Voltando aí o voto impresso. Voto impresso em 2022 e ponto final. Vai ter voto impresso. O voto impresso é o caralho. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditado. E agora vai a versão longa. Gente, vale dizer que isso aí já é antigo, hein? Isso aí é do começo, meados de 2023. Então, porra, se for continuar compilando, vai ter uma porrada aí pra frente. Esse longo tem uns 6 minutos e meio. É basicamente o que tem no primeiro, mas um pouco mais alongado. Qualquer um que ganhar vai estar sob suspeita das eleições, com toda certeza. No momento, qualquer um que ganhar, o outro lado vai arguir a suspeição. Mas e se eu ganhar, vai estar sob suspeita? Porque nenhum país do mundo adota esse modelo. Só o Brasil. Por que o Japão não adota, a Coreia do Sul e Estados Unidos? Olha só, em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito. E uma das decisões lá, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. A UPT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. Se coloque no lugar do presidiário, que está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo que se autoapoiam, em especial em Cuba. Você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não aceitaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o plano B se materializar numa fraude. Em 2014, em Quito, Dilma Rousseff em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. A grande preocupação, realmente, vai perdendo o voto, é perdendo a fraude, né? Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho aos senhores ministros, que não têm conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para eles, o TSE, desde os programas, né, pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT, na maioria das sessões do Brasil. Vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares, enorme, além de possivelmente ter o presidente lá. Partindo desse princípio, admitamos numa hipótese que o PT vença o senhor e faça o Haddad presidente da República. As instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles, e eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu só estou perguntando bastante o que vocês acharam das pesquisas que saíram agora. Tá todo mundo dizendo que foi fraudado e que estão fraudando já de novo na segunda... Você ficou com 54% e o Haddad com 46%. Acabou de sair. Meu Deus do céu amado. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Só pode ser isso. Pessoal. Só pode ser isso. Estou vendo até a Globo News, o pessoal falando que é quase impossível nós perdermos essas eleições agora no dia 28 de outubro. Quase impossível. Então só tem uma maneira. Vocês sabem qual é. Nós sabemos das armas que eles usam para atingir o seu objetivo. Nós pretendemos no primeiro semestre uma boa proposta de mudança do sistema de votação no Brasil, porque eu e muitos entendem que nós só ganhamos porque tínhamos muito mais votos do que eles. E tivemos uma situação parecida de um certo equilíbrio. A desconfiança, né? Não estou aqui fazendo uma afirmativa, mas a desconfiança da possibilidade de fraude é uma coisa na cabeça de muita gente aqui no Brasil. Não é porque nós ganhamos agora, devemos confiar nesse processo de votação. Queremos aperfeiçoá-lo. Teve um problema sério na Bolívia, que o estopim foi o quê? Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Ensinamento para nós. Nós devemos, né? Tenho falado com alguns líderes, vou potencializar isso para que nós venhamos a votar, né? No começo do ano que vem, se Deus quiser, um projeto de lei de modo que você possa auditar uma eleição. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditado.
Se não tiver, vai ter que ter. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditado para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador. Fraude. Tirar o Lula da cadeia, tornar elegível para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Que nós devemos buscar uma maneira de tirar da cabeça do povo a dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Eu quero voto impresso já também. Eu, Fernando, quero voto impresso já, porque eu quero a transparência. E olha que eu tenho poder na mão. Eu tenho poder, eu tenho uma máquina monstruosa na mão. Jamais usaria essa máquina em proveito eleitoral de quem quer que seja. Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico, a exemplo do nosso? Não tem, quer dizer, não tem aí a Venezuela vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 no Paraguai, eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na França, que eu voto no papel. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? Nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Serão respeitados os dados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Muita denúncia de fraude. No meu entender, houve fraude. Nós temos comprovado previamente, eu quero mostrar. E a questão de voto, pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos 2 meses, se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema só de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Tem uma proposta de emenda da Constituição da deputada Bia Kiss, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Se o Parlamento Brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.